Olá, como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Valdemir Simão, sou psicólogo. Estou aqui hoje para a gente dar continuidade às nossas conversas sobre o tema da depressão. Nas vezes anteriores, nós falamos um pouco sobre o que é a depressão, fizemos uma caracterização, depois dissemos sobre quais são as causas, circundantes à vida de uma pessoa que leva a um adoecimento depressivo. Da última vez, nós dissemos sobre quais são os sintomas que uma pessoa experimenta quando passa por um processo como esse. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o tratamento, sobre o que é possível fazer com uma pessoa que passa por esse adoecimento. Mas antes de começar, é bom a gente refletir um pouco sobre esta pergunta, sobre esta questão: o que fazer quando se passa por uma doença como essa ou quando alguém está passando por isso, É importante a gente entender que não existe uma resposta padronizada que sirva para todas as pessoas. Embora a gente tenha formas de tratamento sérias, validadas, reconhecidas cientificamente, que têm seus resultados, não significa que o que uma pessoa X faz vai servir para a pessoa Y. Em especial quando a gente diz em relação aos medicamentos, aos remédios que a pessoa toma. Por quê? Porque é interessante e importante entender que a depressão ela é um acontecimento, ela é um processo que está dentro de uma história de vida, dentro de uma realidade de alguém e que só a partir da visão direta sobre essa realidade, sobre quais as outras questões que a pessoa vive, é possível fazer um acompanhamento e um tratamento adequado. Tá? E para a gente pensar que tipo de tratamento é possível fazer com uma pessoa que passa por um adoecimento depressivo, é importante considerar alguns critérios. Quais deles? Primeiro, fazer um diagnóstico correto, saber qual é a intensidade da depressão da pessoa. A depressão ela pode ter intensidades leves, moderadas e graves. Então, algumas dessas manifestações diferentes, elas demandam tratamentos diferentes. Não é necessário, por exemplo, utilizar medicamentos com pessoas que estão passando por uma depressão leve, que pode ser tratada de outras formas que a gente vai dizer aqui na sequência. Também é importante investigar qual tipo de depressão que a pessoa está enfrentando. Por exemplo, existem as depressões unipolares, em que a pessoa só apresenta sintomas depressivos, e as depressões bipolares, em que, além de um sintoma depressivo, além de um período em que a pessoa passa realmente por uma depressão, há um momento em que ela tem um episódio de mania, um episódio de muita atividade, de muita agitação, que é característica de um transtorno bipolar, de uma pessoa que tem bipolaridade. Então, compreender que diferença é um diagnóstico para fazer um tratamento é muito importante. Também é necessário compreender quais são os sintomas colaterais que a pessoa está enfrentando. Por exemplo, ela pode ter sintomas de ansiedade, sintomas de fobia, ela pode estar convivendo com outras doenças no organismo, outras questões relacionadas ao próprio corpo que podem influenciar tanto no surgimento da depressão, como também nas estratégias de enfrentamento dentro de um tratamento. E o tratamento, ele pode ser feito a partir de algumas formas que já são muito válidas e que são necessárias serem estabelecidas a partir do caso a caso, a partir da experiência de cada pessoa. Uma das formas de lidar com o tratamento depressivo é por meio da psicoterapia, por meio de um processo em que a pessoa vai até um psicólogo, um terapeuta, e ali ela fala das suas questões, ela coloca para fora as experiências que ela está vivendo, o sofrimento que ela está enfrentando, tudo aquilo que está acontecendo com ela. Isso é importante por vários aspectos. Um aspecto de não viver aquela experiência toda somente dentro de si, isolada. É importante que neste processo a pessoa fale, a pessoa coloque para fora, como a gente costuma dizer, despeje as suas mágoas, as suas tristezas ali. A partir disso, ela pode ter uma mudança no posicionamento em relação às experiências que ela tem, ela pode ver a realidade, ver o mundo de uma forma diferente, criar um pouco mais de criticidade, ou seja, ver
as coisas, os acontecimentos, as experiências que ela teve a partir de um outro olhar, um olhar um pouco mais crítico, um olhar que consiga aprofundar ainda mais a experiência que ela tiver enfrentado. O processo de psicoterapia também ajuda a pessoa a constituir e fortalecer um laço. É muito comum que a pessoa, num processo depressivo, tenha dificuldade de estabelecer laços com as pessoas, tenha dificuldade de mediar os afetos com outra pessoa. Num processo de terapia em que a pessoa faz um acompanhamento continuado, que ali existe uma relação de confiança, o sigilo é protegido, a pessoa sabe que ali ela é reconhecida, ela tem a dignidade dela preservada, ela pode, com isso, estabelecer novas formas de mediar as emoções, de mediar os afetos, de mediar o laço com o restante das pessoas. O processo de psicoterapia ele é super importante, ele pode ser realizado com quase todos os tipos de depressão, mas ele não exclui, em casos mais graves, outras formas de tratamento, como, por exemplo, com os medicamentos. A pessoa também que está enfrentando um processo de adoecimento depressivo, ela pode e deve, na medida do possível, melhorar a sua alimentação, melhorar as suas atividades físicas, porque isso interfere no funcionamento do corpo. Como a gente já antecipou em outras conversas, a depressão ela não é só um estado de ânimo ou de humor que a pessoa sente, ela também tem influências no corpo e pode encontrar no próprio corpo, nas próprias funções do organismo, as suas causas. Então, cuidar da saúde, cuidar dos exercícios físicos é muito importante para lidar com o processo de adoecimento depressivo. Também é importante que, para que a pessoa melhore, ela estabeleça bons laços sociais, bons vínculos com outras pessoas, encontre pessoas com que ela confie, que ela tenha uma referência, e essa referência pode se dar tanto na família, quanto nos amigos, rodas de conversa, inclusive na igreja, nas comunidades religiosas, a pessoa pode encontrar ali apoio, pode encontrar um ombro amigo, um companheirismo para ajudá-la a tratar das suas questões da vida. Hoje em dia é muito comum as pessoas também utilizarem uma técnica de meditação chamada Mindfulness. Na internet existe muito conteúdo sobre isso, existem aplicativos que ajudam a pessoa a fazer o Mindfulness, que tem como objetivo mudar algumas formas de pensamento, ajudar a pessoa a modificar um pouco as crenças, a forma como ela enxerga o mundo, como ela enxerga a realidade. Essas são as formas de tratamento de uma depressão que não tem caráter farmacológico, que não precisam do uso do remédio. Porque quando se faz necessário o uso do remédio, aí o tratamento se dá com a utilização de antidepressivos, de medicamentos que devem ser sempre acompanhados, indicados e orientados por um médico psiquiatra. Eu digo e vou repetir sempre, não tome remédio por conta própria, por indicação de um amigo, porque alguém te falou que se você tomar a fluoxetina, se você tomar algum outro tipo de remédio, que você vai ficar bem. Não faça isso. Só faça quando você estiver sendo acompanhado por um médico, por um psiquiatra e, se possível, quando você também estiver sendo acompanhado por um psicólogo, porque assim eles vão te ajudar a fazer um uso adequado do medicamento, do remédio certo, na dosagem certa. Tá? E o que os antidepressivos fazem, quando a pessoa toma o remédio? Eles agem majoritariamente, em sua grande maioria, sobre os neurotransmissores, que são as pequenas partículas que existem no nosso cérebro, que faz com que a gente tenha o funcionamento cerebral, o funcionamento do organismo. E esses neurotransmissores em que os antidepressivos atuam são principalmente 3. A serotonina, que vai ter a influência sobre os sintomas de ansiedade e de angústia. A noradrenalina, que vai incidir sobre a diminuição da energia e quando a pessoa sente aumento de dor física. E a dopamina, que tem relação com quando a pessoa apresenta sentimentos de falta de prazer, diminuição da concentração e da atividade. Então, cada medicamento ele tem um foco específico sobre alguns desses neurotransmissores e outros sintomas e outras formas de reação no organismo. É importante a gente pensar sempre sobre o uso dos antidepressivos. O seguinte,
Um antidepressivo, ele começa a agir, ele começa a manifestar a sua eficácia no organismo de 4 a 6 semanas. Então, se a pessoa começa a fazer o uso do antidepressivo hoje, ela só vai começar a sentir os efeitos disso depois de um mês e meio. É comum que algumas pessoas em estado um pouco mais grave de depressão comecem a fazer o uso do antidepressivo e não vejam uma melhora imediata, porque o antidepressivo não funciona assim. Ele só vai começar a agir no corpo daí a 4 a 6 semanas. Né? Os antidepressivos, eles são remédio. E todo remédio ele pode gerar efeitos colaterais. Como os antidepressivos são remédios que têm uma atuação muito forte no organismo, em especial nas funções cerebrais, né, e a partir do cérebro tem influência em todo o organismo, eles geram efeitos colaterais. Então, sempre quando um profissional da medicina, um psiquiatra, vai indicar a alguém o uso de um antidepressivo, ele considera todos os efeitos colaterais possíveis daquele medicamento na vida da pessoa. Então, quando alguém faz uso de um antidepressivo específico, ela pode ter aumento de peso, ela pode sentir um pouco mais de sonolência, ela pode ter um aumento da ansiedade no início do tratamento, né, a depender do remédio que ela está usando. Ela pode sentir mudança na concentração, boca seca e outros efeitos. Então, é importante que um psiquiatra acompanhe o uso de um antidepressivo, porque assim ele vai conseguir mediar as possibilidades dos efeitos colaterais. É importante também que isso se dê porque a pessoa que está enfrentando uma depressão pode ter outras doenças. Ela pode ser diabética, ela pode ter problemas de colesterol, problemas de pressão e pode também ter outras doenças neurológicas, pode ter epilepsia, pode ter alguma dificuldade cognitiva que o medicamento vai gerar influência. Então é importante pensar, né, e fazer um acompanhamento adequado, porque o uso de um novo remédio, no caso o antidepressivo, vai interagir com os remédios que a pessoa possivelmente já toma em outras doenças que ela já enfrenta. E também é importante, né, considerar a dose da medicação. Todo psiquiatra, quando está indicando um antidepressivo, ele considera o quanto a pessoa tem que ingerir e vai fazendo um acompanhamento para ver o efeito que aquilo está gerando. Se está dando efeitos colaterais demais e os efeitos positivos, que são os esperados, não estão acontecendo, ele vai mediar, se necessário, aumentar ou diminuir a dose. A pessoa, quando faz um uso de medicamentos sem orientação médica ou quando ela não segue as orientações que o psiquiatra tiver feito para ela, ela pode ter diversos efeitos colaterais e, possivelmente, a eficácia que ela espera, o resultado que ela espera de diminuição da sua depressão pode não acontecer. Então é importante fazer um acompanhamento, não tomar remédio por conta própria e investir também nas outras formas de tratamento que não são farmacológicas. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, procurar ajuda profissional. Mas muitas pessoas não têm condições financeiras de ir por conta própria, fazer uma terapia, contratar um psicólogo para fazer um acompanhamento ou até mesmo um psiquiatra para fazer este acompanhamento regular, né? Se a pessoa precisa fazer uso do Sistema Único de Saúde, ela pode, né, fazer esse acompanhamento a partir da atenção básica. Então, as pessoas do posto de saúde que fazem, né, o cuidado da saúde da família irão conhecer a realidade da pessoa que está passando por esse sofrimento e vai fazer um acompanhamento. Assim, ela pode fazer, né, este acompanhamento no CAPS, na rede de saúde mental e, a partir disso, fazer um tratamento orientado, um tratamento adequado com profissionais sérios e competentes para ajudar a pessoa neste processo. Eu sugiro também, né, que se você quer conhecer um pouco mais a fundo sobre o tratamento da depressão com remédios, que você pesquise no YouTube, existe um canal chamado Saúde da Mente, de um médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, chamado Marco Abud. Ele faz várias lives, vários vídeos, falando sobre remédios em específico, em especial os antidepressivos, e vai falando lá sobre os efeitos colaterais, sobre quais são os efeitos positivos que aquilo gera na pessoa, sobre custos, sobre
como que um tratamento deve ser feito fazendo uso de um remédio X ou de um remédio Y. Eu não tenho competência suficiente para falar sobre remédios, porque não é a minha formação, mas eu sugiro que, se você quiser, procure lá Saúde da Mente no YouTube, que você vai encontrar vários vídeos, vários conteúdos explicando mais sobre o tratamento da depressão com remédios, com alimentação e outras coisas. Sempre considere, é possível sair de uma depressão com um tratamento adequado, com um acompanhamento sério de pessoas que estão ali para te ajudar, para favorecer a sua melhoria. Eu agradeço você por ter acompanhado até aqui. Na próxima semana a gente vai fazer um último vídeo nessa série sobre a depressão, falando um pouco sobre depressão em idosos, que tem aumentado muito, né? Tem crescido o número de idosos depressivos, deprimidos na nossa sociedade, e é importante a gente falar sobre isso. Agradeço mais uma vez, espero você no próximo encontro. Um abraço e até mais.